Hoje eu vou tentar refazer aquele pôster do filme do Minecraft que é em live action, só que desenhando ele no estilo do próprio Minecraft. Hoje o conteúdo é diferente, então assiste até o final que eu acho que vocês vão gostar do resultado. Só que para iniciar isso eu preciso de pelo menos uma ideia do que fazer, digamos que um esboço. Então já me adiantei aqui, já separei aqui qual que era a minha ideia inicial para esse desenho. Fiz esse esboço aqui bem simplão mesmo, só pra gente ter aquela noção. Porque o esboço de verdade a gente vai fazer agora nessa folha. Por isso eu já coloquei aqui a referência aqui do lado e vou começar tentando fazer o Steve numa perspectiva. Por isso eu comecei fazendo ali um retângulo pra tentar encaixar ele dentro depois, mesmo sem saber se vai caber. Enfim, acabou que não deu tão certo assim, então eu só apaguei o retângulo e fiz ele de outro jeito. Como o meu objetivo era tentar refazer essa cena do pôster, só que deixando no estilo do Minecraft, eu teria que tentar desenhar o Steve mais ou menos na posição do Jack Black na cena. Só que isso seria um pouco desafiador, porque o Steve não tem articulações. Então eu tentei fazer me baseando bastante naquelas animações que o próprio Minecraft posta sobre as atualizações. Inclusive tinha muita gente falando que o filme seria muito melhor se ele fosse todo feito naquele estilo do que em um live action. Mas como eu não assisti ainda, eu queria saber de vocês que já foram lá assistir. O que vocês acharam? Vocês gostaram do filme? Deixem nos comentários. E todas as referências que eu olhei me ajudaram a decidir como que eu ia fazer essa parte. Na cena nós podemos ver que ele tá com o braço num ângulo de 90 graus, então eu só decidi conectar a ponta até a outra, fazendo uma linha na diagonal. Depois eu só engrossei para tentar deixar do tamanho certo e fiz a mesma coisa no outro braço e também nas pernas. Acreditem, isso foi bem mais difícil do que parece no vídeo, tanto que eu fiquei apagando e refazendo várias partes toda hora até ficar do jeito que eu queria, principalmente esses braços que estavam um maior do que o outro. Ainda bem que eu tava fazendo esse esboço numa folha separada, porque se eu fosse na folha oficial eu estaria lascado para apagar tudo isso depois. E agora o próximo passo é fazer a picareta. Eu tinha pesquisado picareta de diamante, mas para deixar fiel a referência eu fiz uma de ferro mesmo, como se tivesse diferença de aparência entre a de diamante e a de ferro. Agora essa picareta da referência tá parecendo mais uma de pedra. Aqui não tem mistério não, eu só fiz ela exatamente do jeito que ela é no jogo, ou pelo menos tentando deixar o mais parecido possível. Só que depois de eu terminar de fazer essa parte surgiu um problema. Seria como que eu iria encaixar as outras coisas e mobs nesse cenário de uma forma que pareça que tá tudo junto, sem parecer que eles estão voando. E para começar esses meus testes eu decidi escolher o Creeper. Por isso eu tentei de várias formas fazer uma perspectiva nesse desenho, só que tava ficando muito esquisito. Foi aí que eu lembrei que existia a linha do horizonte que eu podia usar para colocar um ponto de fuga em cima dela. Desse jeito tinha dado certo. E quando eu fiz isso eu percebi que tinha algumas coisas que dava para melhorar. Por exemplo o Creeper. Então eu apaguei e refiz ele um pouquinho menor. Como o meu foco agora não é fazer detalhes e sim fazer a estrutura básica, eu tô apenas fazendo o formato dos bichos. Por isso eu vou deixar o Creeper desse jeito mesmo e vou fazer o ovelha agora. Esse talvez seja um pouquinho mais difícil porque ela tá bem na diagonal. Se posicionar o Creeper reto ali já foi um pouquinho difícil, mas na ovelha. Acho que a minha maior preocupação aqui não era nem tanto a perspectiva, e sim parecer que ela é do tamanho que ela realmente é no jogo. Tipo, tentar deixar nas proporções certas. É aquilo que eu tinha falado no começo, sem parecer que tá voando. Que eu não sei se vocês sabem, mas a ovelha não voa. Ela come grama, e muita grama. Enfim, depois de alguns minutinhos eu consegui alcançar esse resultado, que me agradou bastante. E depois disso eu tinha pensado também em adicionar o escrito do Minecraft ali embaixo, igualzinho do pôster. Só que eu acabei mudando de ideia porque a folha é muito pequena que eu tô desenhando, então seria muito difícil de adicionar aqueles pixelzinhos ali do texto. Só que como eu já tinha feito ali uma marcação, eu acabei deixando para apagar isso só no final, na hora de refinar o esboço, na hora de adicionar os detalhes. Eu acabei deixando ali mesmo e fui fazer aquela árvore que eu achei bem difícil de encaixar por sinal, então eu acabei só deixando daquele jeito mesmo e passando para a próxima coisa. É igual questão de provas, mais difícil a gente deixa por último e depois volta. Depois disso eu decidi fazer aquela caixa d'água, digo, abelha. Se formos fazer uma analogia com prova, a abelha seria aquela questão mais facinha que tem. Ela é literalmente só um paralelepípedo. Eu só tive que encaixar ele na perspectiva e pronto. Antes de adicionar as asas, estava tão maneirinho, tava parecendo um frigobar eletrônico. E logo em seguida eu decidi adicionar uma coisa que não tinha no pôster, mas eu quis colocar aqui, que é o portal do Nether. Decidi colocar ele bem pequenininho lá no fundo, só para dar aquela ediçãozinha especial. E já que estamos falando de fundo, vamos finalizar logo isso daqui, adicionando algumas montanhas ali atrás e adicionando o solzão também ali no horizonte. E com isso a gente acaba de finalizar o esboço extremamente cru. Agora a gente só precisa dar uma melhorada nisso daqui. E para isso nós iremos vir adicionando as texturas dos blocos, reduzindo um pouco a quantidade de linhas desnecessárias e deixando ele um pouco mais limpo para a gente conseguir passar ele de forma mais clara para o papel oficial. Essa, querendo ou não, é uma etapa um pouquinho mais fácil, porque a gente precisa só fazer coisas por cima daquilo que a gente já fez. É só um pouquinho mais fácil mesmo, é como se a gente construísse uma casa do zero e depois tivesse que rebocar ela toda. E durante essa etapa
etapa eu também aproveitei para ajeitar aquela árvore que eu disse que tinha deixado para depois e adicionar também as nuvens em alguns detalhes. Como eu disse antes, eu acabei fazendo o logo do Minecraft ali, só que na hora de passar para a folha oficial eu acabei tirando. E acho que ficou até mais bonito assim. Escreve aí nos comentários se você achou que estava melhor antes ou depois. E agora a gente já pode começar a colorir esse desenho. Todo mundo sabe que todas as texturas do Minecraft são feitas de pixels, só que nesse desenho eu não queria representar todos os pixels, porque senão ia ficar meio esquisito. E além disso, com um lápis numa folha pequena, fica muito difícil de fazer todos eles quadradinhos. Por isso eu escolhi fazer esse desenho me baseando bastante naquelas animações que o Minecraft posta de alguma atualização nova. Daquele jeito, além de ficar mais bonito, seria mais fácil de desenhar também, porque eu não precisaria fazer todos os pixels da skin do personagem, e sim só os mais importantes, como os do olho, do cabelo e ali a marcação da boca. Inclusive tem duas skins do Steve. A que eu escolhi pra estar fazendo esse desenho foi essa, que é a mesma skin que aparece nas animações do Minecraft. A outra eu achei que seria muito séria. Digo, ela tem uma cara mais séria. O que vocês acham? Mesmo sabendo que esse sorrisinho marrom na verdade não é um sorriso, e sim uma barba, e a boca tá ali no meio, essa skin ela parece ser um pouquinho mais amigável, pelo menos na minha opinião. Eu acho que um dos meus maiores desafios nesse desenho foi fazer as sombras, porque você tem que tentar imaginar que ela tá atrás de um objeto e que esse objeto tá sendo projetado no chão. Aí você tem que tentar imaginar qual que seria o tamanho que ele teria, qual que seria o formato que essa projeção teria e tentar encaixar ela na perspectiva do cenário. Não sei se deu pra entender, mas é isso daí mesmo. Não é tão fácil não. Enfim, depois eu falo um pouquinho mais de sombras, porque agora eu vou falar da ovelha rosa. Vocês devem saber que ela é bem rara de spawnar naturalmente, só que talvez não saibam que a chance disso acontecer é de 0,164%. Ainda tem a chance de spawnar a versão filhote dela, que é 0,0082%. Isso é 1 em mais de 12 mil ovelhas. Uma coisa tão rara quanto aconteceu no meu mapa sobrevivência quando eu jogava um tempo atrás, que foi que eu tinha encontrado um Stray Full Dima spawnando naturalmente no meu mundo. Eu não encontrei nenhuma porcentagem referente especificamente ao Stray, mas eu encontrei referente ao esqueleto, que a chance dele spawnar Full Dima é de 0,04%, 1 em 25 mil esqueletos. Agora pro Stray eu já não sei, deve ser um pouco mais raro, porque fica só limitado no bioma de neve. Agora voltando ao desenho, que a gente foi longe demais nesse assunto, eu fui fazendo todos os elementos principais e os mobs para depois fazer só o fundo. Mas não pensem que o fundo foi mais fácil não, porque aqui aconteceu aquele problema das sombras. Tá vendo ali aquela sombra da ovelha? Aquilo dali foi bem difícil de imaginar como que ela seria. Eu fiquei um bom tempo tentando fazer o formato dela de um jeito que não ficasse estranho. E depois de ajeitar bastante, eu achei que desse jeito tinha ficado legal. Eu também ajeitei algumas coisas, por exemplo, uma sombra de picareta que eu fiz ali na blusa do Steve, que eu acabei apagando por não fazer muito sentido, depois de dar uma analisada. Já a do Creeper, que é um pouco mais simples, foi mais fácil de fazer, a da árvore também, e a abelha nem precisou fazer sombra, né? Uma coisa que eu achei bem interessante nesse desenho foi que eu tentei fazer ele o tempo todo com um tom meio amarelado e com essas sombras bem fortes, porque eu já tava com a ideia de no final fazer um pôr do sol bem forte ali no fundo. Só que essas sombras e esse tom amarelado só foi fazer sentido quando eu finalizei o céu. E foi por isso que eu achei da hora, porque todas essas sombras e esse tom amarelado da imagem só existem por causa do pôr do sol, daquele céu bem de tardezinha. A mensagem que eu quero passar aqui pra vocês é que o contexto geral do desenho faz total diferença no seu resultado, principalmente nesses desenhos que a gente cria da nossa cabeça. Inclusive isso é uma coisa que eu quero aprimorar bastante, trazer mais vídeos assim pro canal, tipo esse daqui, criando desenhos a partir de várias referências. Enfim, eu sei que o foco hoje não foi fazer um tutorial de um desenho, mas eu gostaria de saber o que vocês acharam desse vídeo, se vocês acham que seria interessante trazer mais algum desenho assim pro canal, algum desenho inventado assim a partir de outras referências, que eu gostei muito de fazer, acho que isso estimula bastante a criatividade. Muito obrigado a todos pelos praticamente 8 mil inscritos nesse canal, falta pouquinho pra gente conseguir chegar a 10 mil. Aproveita também pra passar lá no Instagram pra curtir a fotinha desse desenho. E se você gostou desse vídeo, eu te recomendo assistir o último que eu postei no canal, que é eu contando como que eu aprendi a desenhar. O vídeo tá muito legal mesmo, eu acho que você vai gostar. Meu nome é Alexandre, fique com Deus e até a próxima.